Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 6º capítulo e vamos tratar sobre água, umidade. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, se inscrevam no canal e compartilhem. Sobre a água, iremos ver vapor d'água, umidade relativa, ponto de orvalho, estados físicos e ciclo hidrológico. O vapor d'água não faz parte da composição do ar atmosférico, mas como está presente no ar, torna-se um elemento muito importante do ponto de vista meteorológico, sendo classificado em. O que precisa entender é que, embora ele não faça parte dessa composição, ele vai estar presente nesse ar. E qual é a forma da água estar presente no ar? Através de um processo de mudança do estado físico dessa água. Mas antes de entendermos também em relação a isso, vamos verificar como funciona essa classificação. Seco. Então, quando é considerado o ar seco? Quantidade desprezível de vapor d'água, 0%. Ar úmido é a mistura de ar seco com vapor d'água, entre 0 e 4%. Então, neste exemplo, ele não pode ser 0%. Ele precisa ter uma porcentagem acima desse zero para ser considerado ar úmido. E o ar saturado, quantidade máxima de vapor d'água, 4% do volume total. Então, no ar úmido, ele não pode ser nem 0 e nem 4%, pois 0 é ar seco e 4 é saturado. Então, ar úmido corresponde 1, 2 e 3%. O teor de vapor d'água presente num dado volume de ar chama-se umidade do ar. A capacidade do ar de conter vapor d'água é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto mais alto for essa temperatura, maior será a capacidade dessas moléculas de ar reter esta umidade. Umidade relativa é a quantidade de vapor de água no ar relativamente comparado com o máximo que ele consegue reter à mesma temperatura e é expressa em porcentagem variando de 0 a 100%. Então, verificando essa comparação, a gente pode entender melhor o conceito dessa umidade relativa. Veja, no vapor d'água nós temos 0% ar seco, 1, 2 e 3% correspondendo a ar úmido e 4% ar saturado. Na umidade relativa, a forma de entender vai ser na seguinte maneira. Essa molécula de ar, se dentro desta molécula de ar estiver retido 0% de vapor d'água, vai corresponder na umidade relativa 0%. Então, considera-se ar seco. Se nós tivermos 1%, 2% ou 3% dentro desta molécula de ar, vai corresponder a um preenchimento de 25%, 50% ou 75%, considerado ar úmido. E no ar saturado, quando nós tivermos 4% desse vapor d'água preenchendo esta molécula de ar, vai corresponder 100% da umidade relativa. Então ficou bem claro em relação ao que é a umidade relativa. Se esse vapor d'água preencher 4% essa molécula, vai corresponder a 100% de preenchimento. Se for 0%, corresponderá a 0% desse preenchimento. E 1 a 3 corresponderá entre 25% a 75%. O ar pode atingir a saturação de duas formas: por acréscimo de vapor d'água e por resfriamento. Esse resfriamento é justamente a palavra de saturar o ar. Então, para ter uma saturação desse ar, vai ser necessário ter umidade relativa e também um decréscimo dessa temperatura. E aí, transformando-se em ar saturado.
Existem dois tipos de instrumentos de pressão: higrômetro e higrógrafo. Então, com relação a esses instrumentos, higrômetro, ele mede a umidade. Então, higro vem de umidade e metro de medição. E o higrógrafo vai registrar essa umidade. Da mesma forma como a gente viu do termômetro, termógrafo, barômetro, barógrafo. Ponto de orvalho. Esta é a temperatura que vai definir se o ar vai resfriar pelo processo dessa saturação, sob pressão constante. O instrumento que mede essa saturação do ar se chama psicrômetro. Então, nós temos aqui esse instrumento que vai medir essa saturação, justamente a temperatura do ponto de orvalho. Veja que nós temos ao lado esquerdo dessa imagem o bulbo seco, então vai ser a temperatura em relação ao ar seco, e no lado direito nós temos o bulbo molhado, ou seja, a temperatura representando no vapor d'água. Então vai ter uma caixinha conectando esse bulbo junto com um algodão ou algo que possa umidificar, e aí vai ter essa diferença de temperatura no ar ambiente. Então, quando essa temperatura do lado esquerdo, que é o ar seco, igualar com a temperatura do ar úmido ao lado direito, a gente fala que o ar saturou. E quando ocorre essa saturação, podem surgir nuvens ou até mesmo nevoeiros. Status físicos. Esta propriedade da água é muito importante no controle da amplitude térmica, não permitindo que a temperatura do ar suba muito durante o dia e nem baixe muito durante a noite. Então, com relação ao ar seco e o ar úmido ele consegue equilibrar um pouco mais a temperatura em relação ao ar mais seco. Porém, assim como nós verificamos nos slides anteriores, o ar úmido, quanto mais úmido for esse ar, vai ser diretamente proporcional a essa temperatura. Então ele pode ter esse equilíbrio, mas ele vai suportar muito mais temperaturas elevadas em relação ao ar seco. Então na imagem ao lado a gente tem esses processos de mudanças físicas da água. Então, para que tenha água em suspensão, é necessário mudar o estado físico. Então nós temos ao lado esquerdo, na parte superior dessa imagem, o gelo passa pelo processo da fusão através da absorção desse calor, ou seja, o aumento dessa temperatura, transformando em líquida. E novamente, da líquida para a gasosa pelo processo da vaporização. Nós temos um processo direto, que é um pouco mais agressivo, do sólido para o gasoso, que nós chamamos de sublimação. Da mesma forma que nós temos o processo inverso, do gasoso para o líquido e do líquido para o solo. Esse processo é a perda do calor, ou seja, a dissipação desse calor. Então vai perder temperatura. Nesse caso, do gasoso para o líquido, nós chamamos liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. E o processo agressivo, que vai do gasoso direto para o sólido, é a sublimação. Ciclo hidrológico. O volume de água existente na Terra é praticamente constante, mas está em contínuo movimento graças à propagação do calor e da força da gravidade. Então a gente verificou também nos slides, nos capítulos anteriores, que nós temos os tipos de propagação de calor: convecção, advecção, condução e radiação. Então, esses processos que ocorrem é justamente para fazer essa troca do processo físico dessa água. Então, transformando a água que está líquida em gasosa, como nós temos o gradiente positivo, o gradiente térmico positivo lá na troposfera, vai diminuir essa temperatura desse vapor d'água que está subindo, transformando esse vapor d'água em líquido ou sólido. Então a nuvem, ela não é um gás.
A nuvem é considerada a sua estrutura como líquida ou sólida. Então ele não tem esse processo de gasoso, porque o processo de gasoso é o transporte que essas moléculas de água, que são os vapores d'água, vão subir, pois estão mais leves e menos densos que o ar seco, encontrando temperaturas menores e, relembrando no processo físico da água, vai passar do gasoso para o líquido ou para o sólido. E aí, seguindo esse ciclo hidrológico. Resumo: ciclo hidrológico. Então, nós teremos a evaporação, condensação ou sublimação e depois a precipitação. Estados físicos. Então, pelo processo de aquecimento, de absorver calor, nós teremos fusão, evaporação e sublimação. E pelo processo de resfriamento, que é dissipar o calor, perder calor, vai ser condensação, solidificação e sublimação. Umidade relativa varia de 0 a 100%, proporcional ao vapor d'água. O ponto de orvalho, temperatura de saturação do ar por resfriamento. E o psicrômetro, que vai medir essa saturação. Com isso, finalizamos o nosso 6º capítulo. Até a próxima!